vamos ser o destino da dor, que é na terceira parte desse livro. Mas antes disso, nós vamos fundamentar a conversa com relação à nossa essência, à nossa existência, à nossa origem, valendo-nos de observações de Jesus, observações do Velho Testamento, lá do Gênesis bíblico em especial, e observações também da obra da codificação. E depois nós analisaremos essas potências da alma, entendendo primeiro o que é alma, ou o que nós somos. Então, dentro dessa ideia, nós olhamos o Gênesis bíblico, lá no capítulo 1, versículo 27, em que está escrito: criou Deus o homem, à sua imagem, à semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa passagem é um dos versículos da parábola da criação. O Gênesis, nessa primeira parte, ele é uma parábola, não é um fato ocorrido, mas uma parábola. Mas a todas as parábolas, elas trazem íncita a ideias, símbolos que precisam ser desdobrados. E aqui a ideia, falando da criação do homem, nós olhamos nesse Gênesis bíblico do primeiro versículo, que coloca o nada e Deus no princípio, quando diz: no princípio criou-se Deus o céu e a terra era disforme e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até, na parábola, o sexto dia, que se cria, então, a figura humana. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Dentro dessa lógica, o autor do texto coloca, então, que Deus criou homem e mulher à sua imagem, à sua semelhança. Nesse primeiro elemento, então, nós podemos dizer que a criatura, nós fomos criados, então, à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Óbvio que é um símbolo, uma simbologia dizendo-nos que nós trazemos a essência do Criador. Todo artista imprime a sua personalidade na sua arte. Quando olhamos um quadro de um pintor, nós usamos de uma metonímia, ou seja, nós trocamos o autor pela obra. E aí nós dizemos: eu vi Da Vinci. Ninguém viu Da Vinci, mas vimos um quadro de Leonardo da Vinci. E ao ver isso, nós percebemos a sua essência, e aí usamos essa figura de linguagem que nós chamamos metonímia. Trocamos o autor pela obra. Então dizemos: eu vi Da Vinci. Da mesma forma, a criatura que somos nós. O nosso Criador imprimiu em nós a sua essência, de forma tal que, olhando-nos, poderíamos dizer: eu vi Deus. Porque o Criador imprime na sua obra a sua própria essência. Então, eu vou dizer: eu vi Deus quando vejo as pessoas. Se nós olharmos as bem-aventuranças, nós observaremos a sexta bem-aventurança, que diz lá Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Percebamos que lá Jesus diz que quem traz um coração puro vê Deus. Mas como vê Deus? Como que essa criatura vai ver Deus em outra criatura? Aí nós precisamos voltar a uma outra ideia. Jesus diz uma parábola que o Senhor chamará os seus servos e dirá: estive nu, vestiste-me, tive sede, deste-me de beber, tive fome, deste-me de comer, estava preso, foste-me visitar, era doente, foste-me ver, era estrangeiro, abrigaste-me. E os servos dirão: Senhor, mas quando? E repetem tudo isso: quando assim o fizemos? E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeres a um dos meus, é a mim que o fazem.
mostrando nessa parábola que quando atuamos em prol das pessoas, atuamos em prol do Senhor. E para perceber mais ainda essa ideia de ver Deus, como é que vocês conhecem a prece de Cáritas? Conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem até no final, porque normalmente ela é decorada, né? Como é que ela se encerra? A ideia: faz de mim um espelho no qual refletirá a vossa imagem, a vossa divina imagem. Quem será o espelho? Faz de mim. Então eu serei o espelho, que refletirá qual imagem? A de Deus. Então as pessoas refletem a imagem de Deus. E quem consegue ver essa imagem de Deus refletida nas pessoas? O puro de coração. Porque aquele que não traz a pureza de coração, ele vê a exterioridade, não vê a interioridade. Só um puro de coração consegue olhar na face de cada pessoa e dizer: essa é uma expressão de Deus, reforçando a ideia do Gênesis bíblico, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas podemos objetar e dizer: Simão, isso é uma parábola, está no Gênesis, mas não é parte da codificação. Nós veremos que é parte da codificação, pois a codificação traz a mesma ideia, colocando-nos como semelhantes ao Criador em essência. Basta que observemos duas questões. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos: o que é Deus? E a resposta que os Espíritos deram é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja, Deus é a inteligência, e é uma inteligência suprema. O que é algo supremo? Maior. Se é maior é porque existe o menor. Supremo está acima é porque existe o que está abaixo. Os Espíritos não disseram que Deus é a inteligência única do universo. Eles disseram que Deus é a inteligência suprema do universo. Se é a inteligência suprema é porque existem outras inteligências. E quais são essas outras inteligências? Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição pode se dar dos Espíritos? São seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria, dizem os Espíritos. Qual palavra se assemelha? Mas há uma diferença. Inteligência em Deus está na forma substantiva. E em nós, os seres criados, os Espíritos, está na forma adjetiva. Veja que interessante. O que é o adjetivo? É uma qualidade advinda do substantivo. Então nós não somos a inteligência, nós temos a inteligência, porque a inteligência é Deus. Inteligência em Deus dá-nos a essência dela em nós. Trazemos a inteligência divina de Deus, imagem e semelhança do Criador. O que nos assemelha ao Criador? A inteligência. Em Deus, a inteligência é substantiva, então, em Deus é a perfeição. Em nós é uma qualidade que nos faz, então, perfectíveis. Em nós a inteligência é a perfectibilidade, em Deus é a perfeição. O que é a perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Justamente por trazermos a essência da perfeição em nós, é que nós nos aperfeiçoamos. Se não trouxéssemos a essência da perfeição, nós nunca aperfeiçoaríamos, nós nunca evoluiríamos. E só evoluímos porque trazemos a essência de Deus em nós. Então, somos perfectíveis e Deus perfeito. E não somos imperfeitos. Nós só não somos perfeitos. Não ser perfeito não significa ser imperfeito. O que significa o prefixo in? Negação.
Ao dizer imperfeito, eu estou negando a perfeição, mas não me fazendo imperfeito. A imperfeição é uma atitude que nega, não é uma essência. E justamente por nós não sermos perfeitos, é que nós nos aperfeiçoamos. Questão 131, 115 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos somos criados simples e ignorantes, não imperfeitos. Somos criados ignorantes e simples, ou seja, somos criados não perfeitos. E nas nossas atitudes fazemos-nos imperfeitos, mas não somos imperfeitos, porque senão seria negar a própria essência do Criador. Todos os atributos de Deus que Ele tem em escala eterna e imutável, nós temos em potencial. Deus é eterno, nós somos imortais. Não somos eternos. Eterno não tem começo e não tem fim. Nós tivemos começo, mas não temos fim. A imortalidade se assemelha à eternidade, mas não é a eternidade. Então perceberam que nós temos em forma diminuta toda a essência do Criador. Então o Gênesis bíblico, nesse versículo 27, ele não se enganou ao dizer que estamos ou fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Deus é a inteligência, nós possuímos a essência da inteligência. Por isso somos os seres inteligentes da criação. Então o primeiro elemento que nós podemos buscar é perceber que nós temos uma característica divina. Nós, a obra de Deus, a criatura de Deus, trazemos a divindade em nós. Tudo bem até aqui? Não senti muito convencimento desse movimento assim, quase estático, de afirmação com a cabeça. Tudo bem até aqui? Estou voando muito? Não. Baixinho? Então vamos seguir nesse voo nosso. A questão 23 do Livro dos Espíritos faz uma pergunta: o que é o Espírito? E os Espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Na questão 76, que nós já vimos, uma outra pergunta, semelhante a essa 23. O que é o Espírito? E depois na 76, que definição pode se dar dos Espíritos? É a mesma pergunta, não é? Só que vieram respostas diferentes. Há uma primeira pergunta: o que é o Espírito? Disseram: o princípio inteligente do universo. A questão 76, numa pergunta: que definição pode se dar dos Espíritos? Eles podiam responder assim: já lhe falamos a respeito, mas não, deram outra resposta: são seres inteligentes da criação. Notem que a palavra Espírito na primeira pergunta está com E minúsculo, na segunda pergunta com E maiúsculo, que já nota e denota uma evolução gráfica. Nem que seja graficamente, nós evoluímos de um Ezinho para um Ezão, de um minúsculo E para um maiúsculo E, e evoluímos de um princípio para uma individualização. Vejam que da questão 23 a 76 é a nossa evolução. Deixamos de ser o princípio inteligente, sem senso da individualidade, e passamos a ser os seres inteligentes da criação, mostrando então que há uma evolução de um princípio criado como um dos elementos gerais do universo, questão 27 do Livro dos Espíritos, espírito e matéria, princípio espiritual e princípio material, são os dois elementos do universo que juntos a Deus formam a chamada Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Nessa ideia, nós chegamos num momento e transformamos-nos de um princípio não individualizado
para uma individualização com o eclodir da própria consciência. E aí deixamos de ser um princípio e passamos a ter uma consciência. E aí passamos a ser chamados seres inteligentes da criação. E na observação que os Espíritos fazem a essa questão 607 do Livro dos Espíritos, eles dizem: o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, e então começa para ele o período de humanidade, e com ela, a humanidade, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. E aí voltamos lá no Gênesis bíblico novamente e encontramos essa frase no versículo 22 do capítulo 3: e então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. E o que os Espíritos disseram? A distinção do bem e do mal. Vejam que o Gênesis bíblico não está apartado de uma realidade simbólica. E nós olhamos esse Gênesis e vamos desprezando, achando que é a história da carochinha. Os fatos narrados não são verdadeiros, mas a essência descrita é verdadeira. São os símbolos. A linguagem do Gênesis é arquetípica. Ela traz arquétipos para serem trabalhados. E ali então nós percebemos essa fala. Que o interessante da história, que ninguém nos ouça, é que essa frase foi dita antes, não pelo Senhor Deus, mas pela serpente. Que coisa danada. Essa serpente, no diálogo com Eva, ela fala isso. Está lá Eva, saltitante pelo paraíso, olhando todas aquelas belezas do paraíso, e aí chega próximo a duas árvores, porque não é uma árvore só, são duas árvores. A árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento, e a árvore da vida. Então são duas árvores cujos frutos foram proibidos por Deus serem comidos. Ou seja, não interessa mais nem o fruto daquele pomar, só aquelas duas que interessam. Porque aquilo que fala que é proibido dá uma vontade danada. Dizem, dizia Tácito na Roma Antiga, que quando existem leis demais, o que aumenta é a vontade de fraudá-las e o que diminui é a possibilidade de aplicá-las. Então o que nós percebemos ali, a partir daquele momento, o jardim só tinha duas árvores: a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. E Eva, ali próxima, chega e a serpente. A serpente chega e no diálogo serpential, com Eva, ela diz: coma da árvore. E ela fala: não, nós não podemos comer. E a serpente diz: o Senhor proibiu? Sim, proibiu. Ele disse que se vocês comessem, vocês morreriam? Sim, pois não morrerão. Se vocês comerem, vocês passarão a ser como um deles, saberão o bem e o mal. Ela disse isso. A serpente mentiu para ela? Não, eu não sei por que arrumaram essa ideia que ela é o pai da mentira. Porque ela disse isso aqui: não, vocês não morrerão. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como um deles, saberão o bem e o mal. E à frente, o que diz o Senhor Deus? Eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Nada diferente do que a serpente havia dito. Eu não entendo por que ela foi punida. Talvez por antecipar a consciência, não sei. Mas a única consciente ali na história era ela. Eva era semi-consciente, porque ela deu uma discutidazinha com a serpente: não posso comer. Adão, coitado, era inconsciente pleno. Porque Eva chegou para ele e falou: toma. Ele comeu sem falar nada. Mulher comanda marido desde o início. E ali comeu e acabou. E Eva não, Eva questionou: falou: não, peraí, não pode. Eva representa uma nova geração.
Por isso Eva deriva ladeadamente de Adão. Eva é a geração adâmica melhorada. É aquela geração que chegou no momento de discernir o bem do mal. É aquela geração que já estava no momento de assumir as responsabilidades dos seus atos. Não a geração inconsciente, autômata, que Adão representava. Silêncio absoluto. Eva, sem consciência, dizendo não posso comer, mas sem a vontade de resistir. E a serpente a consciência, que mesmo enganando, consciente daquilo que fazia. E ali também nasce o primeiro momento de transferência de responsabilidades. Naquele momento também nasce a ideia de que se o outro puder assumir o meu erro, melhor para mim. Porque Deus chama Adão e Adão não aparece. E Deus caminha pelo paraíso e não encontra Adão. E ele então aparece, todo sem graça, ele e Eva, coberto com uma folha de figueira, e não parreira, uma folha de figueira. E nesse momento Deus fala, por que não respondesse? Ele fala, porque eu estava nu. E Deus fala, mas quem falou que você estava nu? Comeu do fruto? Veja, você não tinha consciência de nada, agora está mostrando que tem. Comeu do fruto? Aí ele olha para Eva e fala, a mulher que tu me deste me fez comer. Transferência de responsabilidade. E Deus dá uma olhada de canto de olho para Eva, e Eva fala, a serpente me enganou. Como não tinha mais ninguém, sobrou para quem? Para a serpente. Rastejarás o ventre na terra, a punição dela. E para onde essa geração consciente veio? Para a terra, para a encarnação. E a Eva disse, parirás com dor, e Adão, comerás com o suor do teu rosto. Mostrando a lei do trabalho, a lei da reprodução, que não são punições, são leis naturais. O Gênesis bíblico, que é rico de símbolos, riquíssimo. Se nós tivermos olhos que vê, diz Jesus. E percebemos que a ideia espírita vem preenchendo essas lacunas. Que aquele que escreveu com conhecimento, mas não estruturado. Na última questão do Livro dos Espíritos, a 1019, os Espíritos fazem alusão a Adão, não à pessoa, ao símbolo. Não vedes na expulsão do paraíso, na raça adâmica, o símbolo do degredo? Porque lá eles estavam falando do degredo. Jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra. Eles dizem, quando os que nela vierem habitar, os bons forem maior número do que os maus, aí reinará o bem. E os maus, cuja morte ceifa todos os dias, não mais retornarão. Serão levados para mundos inferiores, onde desenvolverão trabalhos penosos para o seu crescimento e o crescimento dos demais que com ele convivem. Não vedes na analogia da expulsão do paraíso a expressão desse degredo? Então os próprios Espíritos nos remetem aos símbolos para perceber que aquele que escreveu esse texto trazia na sua lembrança atávica a ideia da perda de um lugar melhor, que nós passamos a entender com o livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos fala do degredo capelino. Esses perderam o paraíso, esses se sentiram expulsos, esses são as raças adâmicas, as raças de Eva, e foram para outros mundos. Vejam como a doutrina espírita vai preenchendo as lacunas daquilo que aparentemente era uma história de criança, uma história de carochinha. Como fato, sim, mas como essência, não. Porque era a forma que o autor tinha de explicar que ele se sentia degradado, que ele já esteve em um lugar um pouco melhor, e agora, penosamente, com o suor do rosto, trabalhando para o seu crescimento. E os Espíritos mostrando que esse momento é justamente a
tomada de consciência. Quando nós responsabilizamos pelos nossos atos, porque nós já não temos mais como dizer que não sabemos distinguir o bem do mal. Nós talvez não queiramos distinguir, mas já sabemos distinguir. E nessa ideia, então, chegamos a uma outra lógica. Quando então Jesus, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, versículos 25 e 27, ele vai dizer para os discípulos: disse-vos estas coisas por figuras, por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o Pai mesmo vos ama. Já pararam para prestar atenção nesse versículo? Porque Jesus havia dito anteriormente: tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu rogarei por vós, e ele vos considerará. Agora ele diz ali que vai chegar um momento que ele não mais vai rogar por nós. Veja, olha como ele trabalha com temporalização e com evolução. Os discípulos perguntam: Senhor, por que tu falas em parábolas? E ele responde: porque eles ouvindo não ouvem e vendo não veem, mas a vós, os apóstolos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. E aí ele segue: disse-vos essas coisas por parábolas, chega porém a hora, mostrando que há um momento para que tudo aconteça, que nos remete lá para o Eclesiastes do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 3. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Então há um tempo de eclosão de consciência. Como Jesus mesmo nesse capítulo 16 diz: muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Muitas coisas eu tenho que ensinar, mas vocês não vão compreender, então vamos deixar para depois. Veja o que ele disse: muitas coisas vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Paráclito, o Consolador, que da parte do meu Pai ele há de mandar, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Veja, porque ele não falará de si, mas daquilo que eu ensinei. Então ele mostra que há uma temporalização para tudo acontecer. E aqui ele está dizendo para os discípulos que vai chegar uma hora, chega a hora, para eles ali, veja, presente no indicativo, chega a hora que não mais falará por parábolas, mas abertamente falará acerca do Pai, acerca de Deus. Quando voltamos à questão número 1, a resposta dada pelos Espíritos sobre a pergunta: o que é Deus? Não é mais um Deus humanizado, não é mais aquele Deus antropomórfico que a gente compara a uma pessoa para poder entender. A resposta já é de forma filosófica e objetiva. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Já não tem mais figura. Agora já é abertamente. E ele diz: naquele dia, ou seja, quando chegar essa hora que nós entenderíamos claramente sobre o Pai, pedireis em meu nome, mas eu não vos digo que rogarei por vós ao Pai. Por quê? Porque Jesus ficou chateado? Não, pois o Pai mesmo vos ama. Chegará o momento que nós entenderemos esse conceito e nos ligaremos diretamente a Deus, porque não seremos crianças eternamente, não seremos inconscientes infinitamente. E à medida que a consciência aclara, o conhecimento se amplia, a noção de Deus vai se ampliando. E aí então, ligação direta com Deus. Sem desprezo a Jesus, não. Mas ele está dizendo: você